Bom, pessoal, conforme prometido, eu vim aqui expressar a minha humilde opinião sobre a possibilidade ou não de prorrogação do prazo. Eu entendo que nem é a prorrogação do prazo de vigência das antigas leis de licitação, mas sim a prorrogação do prazo de 2 anos que a nova lei de licitações trouxe para a coexistência entre os dois regimes. Tendo em vista que a nova lei de licitações foi sancionada ali, passou a ter validade no dia 1º de abril de 2021, prevendo que por um período de 2 anos, que se encerra agora na sexta-feira, coexistiriam os dois regimes, onde a administração poderia optar por realizar a licitação em um ou em outro. E nesses últimos dias, principalmente em razão da realização do evento, da marcha em prol dos municípios, pela Confederação Nacional dos Municípios lá em Brasília, tomou muita força essa questão da prorrogação desse prazo, onde, inclusive aqui no Instagram, várias pessoas foram a favor, outras foram contra, inclusive clientes meus, alguns são a favor da prorrogação, outros são contra. E por último, hoje, na manhã de hoje, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, falou que em razão de tratativas feitas ali por prefeitos, deputados, haveria, o termo que ele usou seria baixada uma portaria para prorrogação desse prazo. Vou começar por aí. Eu entendo que não é possível fazer qualquer medida dessa através de portaria, porque o prazo está, como eu disse, previsto na própria nova lei de licitações, que já tem sua vigência desde o dia 1º de abril de 2021. Então, para alterar esse prazo, no mínimo seria uma medida provisória que posteriormente teria que ser convertida em lei, modificando esse prazo, passando, por exemplo, para 3 anos em vez de 2. Então, esse é meu primeiro ponto. Mas são tempos sombrios, como diz. Não sei o que eles estão pensando, mesmo se o termo utilizado por ele está correto, se baixar uma portaria. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês. Segundo ponto, sobre a concordância ou não, sobre achar que está certo ou errado ou não a prorrogação desse prazo. Eu, particularmente, não concordo com a prorrogação e eu vou explicar por quê. O principal argumento usado lá no evento da Confederação dos Municípios é de que prorrogar o prazo daria aos prefeitos a oportunidade de se preparar melhor. Então, por isso que precisaria de 1 ano. Inclusive, acho que o assessor jurídico da Confederação, ontem, até o vídeo que eu postei, falou que como que os municípios, desde a decisão do TCU, iriam julgar em 1 semana uma demanda que vai acontecer em junho e julho, etc. Não concordo com isso, porque, como eu disse, a nova lei de licitações já está válida e podendo ser utilizada por todos os entes públicos desde o dia 1º de abril de 2021. Então, são 2 anos. Não é que a lei foi sancionada na semana passada e agora os municípios têm 1 semana para adequar. Não. Inclusive, o que eu venho repetindo muito, as coisas boas e fáceis trazidas pela nova lei, como por exemplo o novo limite de licitações, foram utilizados desde o primeiro momento, porque de fato trazem um benefício para o ente. Então eu aumentei o limite ali de dispensa de licitação. Então esse ponto de que os municípios teriam mais tempo para se preparar, ao meu ver, não cabe nessa discussão. Já teve esse prazo de 2 anos. Mas ainda assim nem todos os municípios conseguiram se adequar. Tudo bem, eu concordo. Só que eu acho que a discussão tem que ser diferente. Não é alterar a lei prorrogando o prazo. O que eu acho? Que poderia ter um período, valendo a nova lei, gerenciando todas as licitações através da nova lei, em que os órgãos de controle, os tribunais de conta, não sancionariam, vamos colocar assim, tão pesados órgãos pela utilização da nova lei. Então iriam ali um período de adaptação, mas utilizando só a nova lei, com menos sanções, com menos
aplicação de penalidade em razão do descumprimento de essa ou aquela norma ou regulamento previsto na nova lei. Mas eu concordo que, a partir de agora, as licitações iniciadas a partir de agora, considerando aquele lapso discutido ali pelo TCU, já deveriam ser todas processadas através da nova lei de licitação. Esse prazo de adaptação ele já passou. Além disso, tem mais alguns pontos. Então, por exemplo, a própria lei fala que vários pontos, inclusive de maior dificuldade de aplicação da nova lei, para municípios até 20 mil habitantes, que pegam a maioria dos municípios brasileiros, terão um prazo de 6 anos para fazer essas adaptações. Então, como por exemplo, a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas, a regulamentação do agente de contratação. Então, eu tenho ali um prazo de 6 anos para esses municípios pequenos, que são os mais atingidos mesmo, por falta de estrutura, falta de pessoal. Tem 6 anos para fazer essa adaptação. Então, ao meu ver, não tem justificativa para não começarmos a utilizar a nova lei de licitação já agora para todas as questões. Claro, amenizando na questão da penalidade. Por exemplo, até peço licença à prefeita Ana Paula para citar o município de Rio Quente aqui no vídeo. O município de Rio Quente atualmente já está processando todas as suas licitações através da nova lei de licitações. E é claro que há dificuldade, determinados atos têm que ser refeitos, está nesse período de adaptação, mas já está fazendo isso. Então eu acho que essa é a postura que deve ser adotada.